O que é arquitetura moderna? Ela sempre esteve presente no Brasil? Quem foi Le Corbusier? E Oscar Niemeyer foi tão inovador na arquitetura assim? Meu nome é Anitta e hoje nós vamos falar sobre arquitetura moderna e seus grandes influenciadores. A arquitetura moderna foi um reflexo de todas as inovações técnicas que ocorreram lá pelo século XIX. A Revolução Industrial possibilitou o melhor uso de ferro, aço e concreto armado. Esses materiais dão aos arquitetos maiores possibilidades para criações inovadoras. A arquitetura moderna é caracterizada por usar formas simples, geométricas e com pouca ornamentação. Na prática, é utilizado pouco reboco e pintura, e é valorizado o concreto aparente. Considerado por alguns a maior figura da arquitetura moderna, Le Corbusier conceituou os 5 pontos da nova arquitetura. Le Corbusier dizia que seus 5 elementos modernizavam e tornavam a arquitetura mais eficiente. Todos esses elementos estão presentes na sua obra Villa Savoye. O primeiro ponto é o pilotis. Ele é um conjunto de pilares que eleva a edificação do chão, permitindo a passagem de pessoas e automóveis por baixo dele. Essa elevação por meio de pilares permitiu a ligação entre o ambiente interno e o externo, já que as pessoas dentro dessa obra podem entrar em contato com a natureza, o que antes isso não era possível. O segundo ponto é chamado de planta livre, e ela é a capacidade de projetar ou mover a parede sem comprometer a estrutura. Isso acontece porque a parede não tem mais função estrutural como nas obras antigas. Na obra Villa Savoye, é visível essa liberdade que o Le Corbusier tem com a construção de paredes, justamente porque a parede não tem mais uma função estrutural, sendo essa função passada para os pilares, vigas e lajes. O terceiro ponto é a fachada livre. Como a parede não tem mais função estrutural, o arquiteto pode trabalhar mais na fachada e fazê-la como quiser, o que antes era bem mais difícil. A fachada ela pode ter aberturas, rasgos ou até mesmo ser feita de vidro sem que a estrutura seja comprometida. O quarto ponto foi um resultado direto da fachada livre, que é a janela em fita. Ela nada mais é que grandes janelas que cortam toda a extensão do edifício e que tem como função melhorar a iluminação e a ventilação do ambiente. Outra função também seria aproveitar a paisagem, fornecendo uma melhor relação do interior com o exterior. Em Villa Savoye é perceptível o enquadramento das vistas do entorno, emoldurando as bonitas paisagens. O último ponto é o terraço-jardim, que é quando se faz o uso da parte de cima de uma obra, que são as lajes, para convivência e lazer. Isso se deu graças ao avanço técnico do concreto armado, que foi se fortificando a cada dia e aguentando cada vez mais peso. A arquitetura moderna, por mais que tenha se iniciado na Europa, não ficou presa lá. Nós temos obras e edificações modernas aqui no Brasil. A arquitetura moderna veio com o intuito de ser arquitetura inovadora no Brasil. Mas será que as obras de Oscar Niemeyer eram tão inovadoras assim? Será que a arquitetura moderna no Brasil é tão inovadora?
Brasília, uma cidade diferenciada das demais cidades do Brasil. A cidade sucessora do plano piloto, moldada como um avião, planejada e estruturada inteiramente por um arquiteto, o famoso Oscar Niemeyer. É uma cidade com divisões em setores e vias sem trânsito. As pessoas pouco são vistas porque é uma cidade projetada para locomoção automotiva. E essas pessoas que ainda andam por lá a pé, elas trafegam pelas poucas calçadas que ainda tem e nos túneis que ficam embaixo das vias. Mesmo que Brasília seja composta por enormes arranha-céus que compõem toda a cidade, ela possui ainda vários espaços livres e assim ela permite a circulação de ar e uma vista para o céu, que pode ser vista de qualquer canto da cidade. Toda a cidade ela funciona como fora planejado pelo Lúcio Costa e pelo Oscar Niemeyer. As avenidas, os setores, mas a arquitetura de Niemeyer comprova o que ele mesmo diz. A arquitetura é invenção, a arquitetura é arte. Formas e estruturas que não estamos acostumados de ver, uma simplicidade que nos impressiona de tão complexo. O Oscar Niemeyer ele dizia que não gostava muito da linha reta, mas ele preferia muito mais a curva livre. Essa frase para mim define Brasília. Se alguém vai em Brasília, eu digo, olha, você vai a Brasília, você vai ver a arquitetura de Brasília, os palácios, você pode gostar ou não deles, mas você não vai poder dizer que viu antes coisa parecida. Quer dizer, a arquitetura é invenção. Se eu te perguntar se você conheceu algum prédio igual do Congresso, é lógico que ninguém conheceu. Mesmo do Alvorada, os prédios todos são coisas que a pessoa... Porque a arquitetura é um impacto, é como o Baudelaire dizia, não é? A arte tem que ter o espanto. Brasília é inovação. Alguns dizem que a cidade não parece estar no Brasil. Isso eu tenho que concordar, mas era improvável que Niemeyer ia planejar algo tão comum, sendo que teve tanto contato com outros arquitetos como o Le Corbusier. E assim ele conseguiu expressar traços da arquitetura moderna em Brasília. Para ver arquitetura moderna no Brasil, não há outro lugar melhor que Brasília. Brasília possui alguns monumentos que retratam bem a arquitetura moderna de Niemeyer, como a Catedral ou até mesmo o Congresso Nacional. Com uma estrutura belíssima, a Catedral é uma das grandes estruturas arquitetônicas da cidade. Sua estrutura por fora, que quando se olha aparenta ser pequena, acaba que engana o nosso primeiro olhar. Assim que começamos a entrar pelo túnel que emboca na catedral, percebemos o quão grande ela é. O túnel, que é muito escuro, nos dá um grande contraste com a claridade de dentro da catedral. Assim, há a impressão de estar entrando em um lugar celestial. Por dentro, sua estrutura é majestosa, podendo ser contemplado em todos os espaços da igreja. Desde o chão, com suas esculturas, até o seu teto, com eles fazendo uma função de contrapeso ao mesmo tempo, incrivelmente belíssima. Sua arquitetura é típica do Niemeyer, suas curvas, seu formato e sua beleza se assemelham a outras obras do arquiteto. Além disso, seu formato possibilita um fenômeno um tanto curioso. Suas paredes têm um som e é possível conversar por elas, mesmo estando em lados opostos da catedral. O Congresso de Brasília, onde há as discussões, debates, palestras, controvérsias, pendências, contradições e demandas políticas.
Congresso é um lugar construído e pensado para a política, onde se divide entre o lado da Câmara dos Deputados e o lado dos senadores. Sua estrutura é feita e planejada para acomodar cada político que foi eleito pela sociedade. Dentro do Congresso existem grandes salões: o Salão Negro, o Salão Branco, o Salão Verde e o Salão Azul. Além das duas torres centrais, ele é formado por duas cúpulas. Uma cúpula é a do Senado Federal, que representa os 27 estados brasileiros, cada estado com 3 senadores. Essa cúpula é virada para baixo. Já a cúpula virada para cima é a Câmara dos Deputados, pois essa representa o povo, possuindo 513 deputados. As linhas curvas de Niemeyer continuam nessa obra. Sua inovação, arquitetando as cúpulas, deixa um efeito incrível de serviço dentro delas, principalmente no teto côncavo do Senado. O nome de Oscar Niemeyer ficou realmente marcado em Brasília, mas a construção da cidade não foi sua única obra. Ele arquitetou edificações tanto na Europa quanto na Baixada Santista. Em São Vicente, há o monumento Niemeyer, na Ilha Pochá, construído por ele. O monumento Niemeyer foi inaugurado em 2002 para comemorar os 500 anos de descobrimento do Brasil. Seu monumento tem relação com a natureza, levando em conta que sua cobertura tem a forma de asas côncavas e curvas que apontam diretamente para Brasília, a cidade que foi planejada por ele e Lúcio Costa na década de 60. O mirante tem a capacidade para abrigar até 250 pessoas e se trata da única obra do arquiteto na Baixada Santista. Vemos que Oscar Niemeyer foi realmente um grande nome para a inovação da arquitetura brasileira. Se hoje a gente consegue ver que o que foi feito em Brasília não se compara com nada em todo o Brasil, imagina nos anos 60, no início da arquitetura moderna brasileira. O que nos faz pensar é que, mesmo tendo há muito tempo essas ideias modernistas, por que elas não são tão utilizadas? Algumas das ideias de Le Corbusier poderiam ser usadas hoje em dia, como a elevação por meio de pilotes para a livre circulação de pessoas. Ou usar mais os terraços jardins, não só para o lazer, mas para o meio ambiente, para plantar mais árvores. E você? Como acha que a arquitetura moderna poderia estar presente no nosso cotidiano?